Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta, para um canal de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo todos que vão nos assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Sejam muito bem-vindos todos, que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Uau! Fantástico, o tempo passa rápido, hein? Estamos já no final do mês de julho, né? E o nosso versículo hoje é 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Perdão. Ai, ai. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, está escrito: Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e o dos montes Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha, interessante aqui para nós, que o louvor, ele liberta, o louvor traz libertação para nós, principalmente nas batalhas espirituais. O louvor nos edifica e ao mesmo tempo traz libertação para nós. Foi assim, lembra quando Saul estava sendo afligido pelo espírito maligno? Ele trazia Davi para louvar o Senhor, e Davi louvava o Senhor e o espírito imundo ia embora, O louvor, ele liberta. E aqui interessante, porque o contexto aqui de 2 Crônicas 20, versículo 22, Josafá, ele teve medo dos amonitas e adonitas, esse mesmo povo que Deus não permitiu que Israel destruísse, quando estava saindo do Egito, no deserto. Então esse povo veio contra Judá. E Josafá teve medo, e no versículo 12, Josafá, ele reconhece a sua incapacidade total, unido com uma confiança plenamente no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele disse: nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E Deus fez uma promessa a Josafá. Deus fez uma promessa que batalharia as batalhas de Josafá. Deus disse: olha, Josafá, vai encontrar com seu inimigo no Monte Seir. Nessa batalha não tereis que batalhar, porque o Senhor irá batalhar a sua batalha. E interessante que Josafá, pela fé, ele foi encontrar com o inimigo. E o povo começou a louvar o Senhor. E no momento que o povo começou a louvar o Senhor, Deus batalhou a batalha de Josafá, dando uma grande vitória para Josafá. E quando eles chegaram no Monte Seir em cima, foi olhar o inimigo, eram todos cadáveres. E eles pegaram todos os despojos dos amonitas e edonitas por 3 dias. E depois de 3 dias eles regressaram para Jerusalém, cheio de alegria. No versículo 27, então voltaram todos os homens de Judá a Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. O Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Sabe, amados irmãos, hoje vivemos dias difíceis, dias quando o verdadeiro louvor a Deus é trocado por shows, com a finalidade de promover homens e mulheres. Nós sabemos disso, Basta você abrir o seu YouTube aí na internet, você vai ver homens e mulheres sendo promovidos, em vez de Deus ser glorificado. E por isso é tão crucial para nós, nesse tempo difícil, entendermos que o louvor a Deus, unicamente a Deus, traz libertação, traz cura, faz com que Deus se mova a nosso favor. Em Atos capítulo 16, no livro de Atos capítulo 16, versículos 25 e 26, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados. Eles levaram uma surra, do carcereiro. Eles apanharam e estavam acorrentados.
Mas olha o que aconteceu no versículo 25 e 26 de Atos 16. No versículo 25 e 26 está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha, Paulo e Silas tinham levado uma surra e estavam presos em cadeias de ferro. Mas o que aconteceu? Homens de fé, eles oravam e cantavam louvores a Deus. E no momento que eles cantaram, os meus cachorros, no momento que eles cantaram louvores a Deus, e as cadeias de ferro se soltaram, as portas de ferro se abriram, veio libertação, e aconteceu um grande milagre. O milagre poderia ser o terremoto, porém o maior milagre aconteceu após as portas se abrirem. O carcereiro, quando viu as portas abertas, imediatamente tomou a decisão de suicidar, de cometer um suicídio. Porém, Paulo gritou que todos estavam ali, e aconteceu o maior milagre dessa história. O carcereiro e sua família foram salvos pela graça de Deus. Aleluia! Oração com louvor faz mover o coração do nosso Deus. Quando nós nos machucamos, ou quando outros nos machucam, muitos de nós trabalhamos para se vingar, queremos vingança. É difícil entender isso, mas Paulo e Silas estavam machucados, eles apanharam, os soldados romanos chicotearam os dois e os acorrentaram. Talvez você e eu poderíamos falar, bom, se estivéssemos no lugar de Paulo e Silas, agiríamos da mesma forma e aproveitaríamos a oportunidade para evangelizar o carcereiro e sua família. Ou, talvez o mais provável, aconteceria o contrário. Oraríamos, talvez cantaríamos, e quando acontecesse o terremoto, as trancas das portas se abririam, correríamos e correríamos, sem olhar para trás, e ainda nos exaltaria pelo milagre que Deus fez. Porém, perderíamos uma grande oportunidade de sermos instrumentos nas mãos de Deus em favor daqueles que nos agrediram, ou nos ofenderam, ou nos machucaram. Sabe, amados irmãos, Deus dá-nos a oportunidade. Em vez de procurar vingança, nós vamos procurar compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, o amor incondicional de Deus. É fácil falar você estando de fora, mas quando você está numa situação e que é machucado, você e eu, nós muitas vezes agimos contrariamente Paulo e Silas. No momento que eles começaram a louvar o Senhor, aconteceu um milagre, o terremoto. As cadeias se abriram. As algemas soltaram. Eles foram libertos. Eles poderiam sair correndo, porém eles ficaram quietinhos. E o carcereiro, vendo isto, ele pensou que todos tinham fugido e pensou logo em suicidar, porque seriam mortos, ele e a sua família, pelo exército de Roma. Porém, Paulo diz, não, fica tranquilo, nós estamos todos aqui. E este foi um grande testemunho para o carcereiro e sua família. E todos eles oraram com Paulo para nascer de novo e foram batizados. Sabe, irmãos, quando nós somos machucados, devemos ministrar graça àqueles que nos agrediram, ministrar amor incondicional, compartilhar o Evangelho, a vida de Cristo, a obra consumada, e milagres acontecem. O verdadeiro louvor unicamente a Deus traz libertação, traz cura, traz alegria. Então, não vamos perder a oportunidade de orar e louvar, exaltar o nosso Deus, porque Ele está fazendo milagres no dia que se chama hoje. E aqueles que nos ofenderam,
vamos ministrar graça na vida deles, porque Deus é gracioso conosco. Por isso, né, Josafá e o povo, no momento que foram encontrar com o seu inimigo, que estava com medo, eles tendo começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Aconteceu o milagre da graça. O louvor traz libertação. Pensa sobre isso nessa terça-feira, dia 21 de julho de 2026. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém.